Vergonha ou sergonha? Vamos ver hoje sobre a vergonha de ser visto e a vergonha de ser quem você é. A gente só consegue alcançar um nível de autenticidade e de verdade interior, de autoconhecimento de quem você é, se você não tiver vergonha. E todo esse sentimento negativo da vergonha, ele recebe suporte lá dos últimos 2 vídeos que a gente fez. Que o primeiro vídeo foi o do medo, que é a base de tudo, e o segundo vídeo é o do julgamento e da culpa, que é o que vem catalisando até que chegue finalmente na vergonha, que é o que realmente te paralisa e te imobiliza. Então, se você não viu os primeiros 2 vídeos, vai lá no meu canal no YouTube, vê os 2 primeiros vídeos, o primeiro vídeo do medo, ali eu te ensino como você resolve várias questões de medo, como você identifica isso. E também vai no segundo vídeo, que é o vídeo do julgamento e da culpa, que ali a gente também trabalha sobre essas questões. Muito bem, eu vou contar uma história, que é uma história de uma cegonha. E dentro dessa história, depois nós vamos conversar um pouquinho após essa história. É uma história que eu mesmo criei. Eu criei através de um processo que se chama escrita intuitiva. Como que funciona a escrita intuitiva? Você se conecta ao Criador, pede inspiração para escrever sobre um determinado assunto. E aquilo vem vindo devagarzinho. Igual eu estava escrevendo essa história da cegonha, eu não ia escrever sobre a cegonha. Mas aí, de repente, apareceu na minha cabeça um animal, que era a cegonha e tal. Aí eu falei assim, vou procurar na internet para ver como que é a vida da cegonha. E através desses processos, né, que você vai sendo inspirado, por isso que se chama escrita intuitiva ou escrita inspirada, você vai montando história e, incrivelmente, a história fica muito maneira, fica muito boa. Eu vou compartilhar com vocês. Muito bem, esse aqui é o meu livrinho de escrever. Como vocês podem ver, foi eu mesmo que escrevi. Botei as canetas aqui coloridas para ficar legal. Eu vou ler, porque ela é uma história assim, feita com muito carinho e um pouquinho complexa, para mim lembrar ela toda de uma vez que eu acabei de escrever ela. Então não vai ter como eu lembrar ela toda de cabeça. Mas depois a gente vai conversando sem precisar ler em nada. Todos nós temos limitações, né? E para essa história é a minha limitação. Vamos começar. Muito bem. Um belo dia, estava nossa amiga cegonha no alto de uma árvore, secando suas penas e se preparando para caçar. Cada animal caça do seu jeito. O jacaré se esconde, move-se devagar, até estar pronto para atacar. Os pássaros comem insetos durante o voo e comem frutas nas árvores, enquanto outros comem somente folhas, como os animais herbívoros. Porque é uma caça muito mais fácil, não demanda grande habilidade para se encontrar folhas no meio da natureza. Então eles acabam optando por essa caça fácil. E afinal de contas, plantas não fogem, é muito fácil mesmo, quase não é uma caçada. Mas vamos continuar a história. Nesse dia, a cegonha tinha tentado caçar como os outros animais. Molhou-se suas penas, tentando se esconder como o jacaré. Comeu insetos, como os outros pássaros, mas não sentiu-se saciada, com tão poucos insetos que tinham disponíveis. Porque a garça é um animal um pouco maior, né, do que um passarinho pequeno. Tentou comer folhas, porque eram mais fáceis de serem encontradas na floresta. Porém, nossa, que gosto horrível, amargo, não se adaptou ao paladar da garça. Mas por que ela fez isso? Como tudo começou? Tudo começou com um comentário maldoso de um ser humano, que disse que as cegonhas são burras. Eu devo ter falado garça, mas é de cegonha a história, tá bom? Que as cegonhas são burras. Elas ficam em pé em uma perna só. Durante a caçada, isso prejudica seu equilíbrio. Eles também se expuseram, eles também disseram que ela se expõe demais, com toda aquela postura arrogante
em pé num pé só no espelho de água, a ponto dela ser atacada, porque ela está exposta naquele momento que ela está caçando. E finalmente o humano encerrou dizendo que, que é uma perda de tempo andar por aí com um bebê amarrado no bico, voando, fazendo referência à cegonha, que na nossa cultura humana antiga, né, tinha a historinha de que a cegonha trazia o neném para a mãe e tal. E a garça não entendeu, porque afinal isso era uma cultura humana. Muito bem. A garça não entendeu nada sobre o bebê, mas o resto ela começou a refletir e começou a se comparar com os outros animais. E foi assim que ela passou por todo tipo de dificuldade. Moral da história: a cegonha come peixes, serpentes de tamanhos menores que vivem ali por perto do espelho d'água. Esses são seus alimentos preferidos e as sustentam. Elas demonstram uma postura majestosa durante a caça e imponente, sem medo de se expor para o mundo. E elas ficam em pé num pé só para poder atrair os peixes, para os peixes não perceber que ali tem um animal. Para assim, no momento certo, ela abrir o bico e, num movimento rápido, conseguir pegar o peixe, que é o alimento preferido dela e que é o alimento que a sacia. Na verdade, essa história conta pra gente o quê? Que a garça nunca precisou mudar quem ela era. Ela sempre foi quem nasceu para ser. E resta a nós, que damos muita ideia para esses comentários alheios de pessoas de fora, de pessoas conhecidas, impondo a sociedade, impondo a gente ser como eles querem que nós sejamos. Cabe a nós entender que nós somos quem nós somos e que a nossa autenticidade só vai despertar quando nós começarmos a parar de dar ouvido para fora e começar a ouvir o que tem dentro. Assim a gente desperta o nosso eu sou e a nossa autenticidade. Bom, a história é essa. Agora eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a história. A garça, ela na verdade deu ouvido para o ser humano, para a fala maldosa do outro, né? Então por isso que ela começou a se questionar, a se comparar com o outro, a se comparar com o jacaré, a se comparar com os outros animais. E ela quis experimentar novas formas de caçar para ver se ela conseguiria se aperfeiçoar. Então, nessa nossa caminhada de cura, nessa nossa caminhada de aperfeiçoamento, de autoconhecimento, nós vamos, com toda certeza, estudar culturas diferentes, filosofias diferentes. Iremos coletar opiniões e dicas diferentes, porém, nós só iremos absorver e acolher dentro de nós o que faz bem para a gente. Aquilo que não faz bem, aquilo que não bate com a sua essência, você deve encostar de lado. Se você não entende, por exemplo, como a garça não entendeu, né? O ser humano falando sobre os bebês sendo carregados no bico, você capta essa informação e coloca na prateleira do misterioso. Você ainda não sabe o que aquilo significa, mas deixa lá. Um dia você pode expandir mais a sua consciência, adquirir mais conhecimento, um novo conhecimento que ainda não existe em você, mas que vai passar a existir, e você vai passar a entender. Ah, aquilo lá é só uma história que os humanos contam um para o outro de uma forma lúdica. Você vê que o conhecimento, apesar de não ser útil diretamente para você no momento, se você achou estranho, mas não achou ruim, só que achou diferente porque você ainda não conseguiu entender, guarda ali na prateleira, um dia você pode entender ele. Agora, aquilo que você sentiu que para você não é bom, igual a garça comeu insetos, a garça não, desculpa, a cegonha comeu insetos, não foi o suficiente para encher a barriga dela, porque não satisfez. Ela gosta de comer peixe, ela gosta de comer serpentes. Ela também foi tentar caçar que nem um jacaré para conseguir uma caça maior, né? Ela foi mergulhar debaixo d'água, molhou as penas todas. Então foi bem engraçado essa situação que ela se envolveu, tudo por ficar dando ouvido para os outros. Ela não tem esse filtro de separar o que é bom para ela e de encostar de lado o que não é bom.
e de guardar separadinho, que pode ser bom no futuro, que ela ainda não entendeu nesse momento. Então a garça, ela se movimenta com graça, ela se movimenta. Eu falo garça, mas eu estou falando cegonha. A história da cegonha. Não sei porque que eu estou com a garça na cabeça. Mas deixamos assim. Ela se movimenta com graça, com leveza, mas na hora que ela precisa abrir a boca para pegar o peixe, o movimento dela é rápido. Ela age com verdade. Ela age do jeito que ela, que ela foi programada para agir pela natureza, né? Ela utiliza as qualidades que ela tem, que é a perninha fina, para ficar dentro d'água sem ser percebida pelos peixes, que é o movimento rápido do bico, que é o foco que ela tem, né, na hora de dar a bicada. Então ela usa todas essas características que já é dela, que já é autêntico dela, sem se comparar com o jacaré, que tem mais força, sem se comparar com os herbívoros que conseguem comer as folhas amargas. Ela não se compara, ela só usa o que ela já tem dentro dela para exercer a sua caça de forma efetiva e primorosa. Então, é mais ou menos isso que é a autenticidade. Depois dessa explicação, eu vou falar alguns erros de pessoas que não conseguem ser autênticas. Muito bem, o primeiro erro de uma pessoa que não consegue ser autêntica, por ela não conseguir ser autêntica, é porque ela se compara demais, assim como a garça se comparou aos outros animais. Você é você, o outro é o outro tem outras habilidades e você tem essas aqui. Você não pode se comparar com o outro achando que o outro é melhor ou achando que o outro é pior, e nem achando que você é melhor e nem achando que você é pior. Você Quando você se compara com alguém, por exemplo, que você admira, você acaba se diminuindo. Não é muito melhor você ser humilde, chegar para a pessoa que você admira, que você está se comparando a ela, você está tendo inveja da capacidade que ela tem de falar, da capacidade que ela tem de fazer um serviço. Não é muito melhor você ser humilde, chegar para a pessoa e falar assim, fulano, pô, gostei muito disso que você faz. Você me ensina? Se a pessoa disser que não, tudo bem. Não vai mudar nada. Se a pessoa dizer que sim, aí você está no lucro, porque o não você já tem. Então você chega para a pessoa, pergunta para a pessoa se ela pode ensinar. Se ela não quiser, você pergunta assim, tá, mas me conta, como é que é fazer desse jeito aí? Como é que é essa sua profissão? Porque aí talvez você perceba que aquilo ao que você se comparava a outra pessoa e considerava que a outra pessoa era melhor do que você e ficava se mordendo de inveja da pessoa, na verdade não é nem o que você quer para a sua vida. Acontece demais você cobiçar algo, quando você consegue, você vê que aquilo não era tão legal como você imaginava. Porque você não foi humilde de tentar querer entender o outro, de usar da compaixão para entender o outro. E o segundo grande erro que as pessoas que não conseguem ser elas mesmas, que não conseguem ser autênticas, cometem é a baixa exposição. Quando você se expõe, você tem uma baixa exposição ao mundo, é você versus o mundo, você está tendo a vergonha, você não quer que os outros te vejam. Só que se os outros não te verem, eles não vão conseguir absorver o que você tem de bom. Porque cada pessoa tem uma habilidade, cada pessoa tem alguma coisa de bom dentro de si. Nossa sociedade é uma grande engrenagem onde os conhecimentos estão espalhados. Então, o que o outro tem, você precisa, e o que você tem, alguém no mundo precisa. Quando você perde essa vergonha de se expor para o mundo, quando você perde essa vergonha de expor suas ideias para o mundo, de expor a sua essência para o mundo, você vai descobrir que existem pessoas que vão gostar daquilo que você está falando, daquilo que você está vivendo, daquilo que você está experienciando, e tem pessoas que não vão gostar. Daí você consegue entrar num nível de autenticidade aonde você vai ajudar quem te dá valor. E para quem não dá valor para aquilo que você tem de conhecimento a compartilhar, para aquilo que você tem de habilidade a compartilhar, para aquilo que você tem de experiência de vida para compartilhar, você não vai gastar energia com essa pessoa, porque ela não quer e está tudo bem, gratidão. Porque nós não devemos carregar o fardo do outro. O fardo do outro é do outro e o seu fardo é o seu fardo. Quando você ajuda uma pessoa que te valoriza, que quer estar junto de você,
que se sente bem com aquela informação que você está trazendo para ela, você se sente leve, você se sente satisfeito, você se sente feliz, porque alguém está recebendo o seu conhecimento, porque alguém está recebendo a sua ajuda de bom grado. Agora, quando você tenta ajudar alguém que não te valoriza, que não está nem aí porque você está dizendo, quando você tenta aquela ajuda em excesso, né, impor a sua ajuda sobre os outros, você se sente mal, você tem gasto energético e você vai experimentar um sentimento que não é nada legal, e a gente já sabe que sentimento negativo traz doença, que é o sentimento da ingratidão. A pessoa que ajuda o outro querendo aplausos, querendo agradecimentos, querendo impor aquilo que ela acha que é bom para outra pessoa, quando a outra pessoa nega, ela vai sentir toda a ingratidão. É o presente que você ganha por não fazer as coisas de graça e bom grado. E não se faz as coisas de graça para todo mundo. É só para quem quer a sua ajuda. Para quem não quer, você agradece a pessoa, tudo bem, seja feliz, Deus te abençoe e resolvi. Tá ok? Muito bem. Esse aqui é o meu cachorro Paçoca. Estou apresentando ele para vocês. Que ele sempre quer aparecer no vídeo, ele sempre acaba latindo no meio do vídeo, arrumando maior confusão no meio do vídeo. Eu sempre tenho que editar o vídeo para vocês repararem um corte ou outro, porque às vezes eu retiro alguns trechos que ficaram. O latido dele é muito alto, a salsicha late muito alto. Então, gente, é o seguinte: a gente temos, né, nessa caminhada da cura, vencer nossos medos, porque os medos eles dão suporte para a gente ficar julgando os outros. Depois nós vamos vencer essa culpa que a gente sente, essa culpa que a gente impõe aos outros também. E na terceira parte que é desse vídeo, se você conseguiu fazer ali o seu trabalho nessas duas primeiras partes, nessa terceira parte você já vai estar mais leve, vai estar mais tranquilo, você vai conseguir ser autêntico, porque você não vai ter mais vergonha. Porque não existe vergonha sem medo. Não existe vergonha sem julgamento. Você não vai ter vergonha de se expor e de expor o seu trabalho, a sua pintura, a sua música, ou de repente o serviço que você oferece para a sociedade como empresário, como empreendedor, se você não estiver preocupado com o julgamento que os outros vão ter do seu produto, com o julgamento que os outros vão ter das suas ideias, com o julgamento que os outros vão ter sobre você. Se você fizer um bom trabalho no medo e no julgamento, a terceira parte, que é essa de expor quem você é, de expor as suas ideias, vai ser moleza, vai ser fácil. E eu vou dar um exemplo aqui que é o do ambiente familiar. Vamos descer, Paçoca? Desce puxar um pouquinho. No ambiente familiar, é muito difícil a gente ser autêntico, nós sermos nós mesmos, porque a gente tem ali pai e mãe, que a gente não quer decepcionar. Nós, como filhos, né, não queremos decepcionar nem nosso pai nem nossa mãe. A gente quer ouvir elogio deles, a gente quer ver que eles estão felizes, então a gente acaba fazendo a vontade deles e esquecendo da nossa. Por exemplo, uma pessoa que tem um pai e uma mãe médico, a família de médicos, eles querem que o filho se torne médico, mas o filho não tem aptidão nenhuma. Não nasceu com kit de habilidades para ser médico, o cara nasceu com kit de habilidades para ser engenheiro, para ser advogado, para ser artista. Quando ele reprime esse eu dele, que é o eu muito forte, que são as habilidades natas que veio com ele, e começa a querer seguir o caminho que o pai e a mãe disse que é o melhor para ele, ele mata a essência dele, ele mata quem ele é, e ele vai fazer tudo triste, assim, de mau gosto, de má vontade, aí se torna esses médicos que a gente vê por aí que não trabalham por amor, trabalham por dinheiro, que não dedicam o coração do serviço, dedica só um tempinho para ganhar dinheiro e o resto eles vazam, não se importam, né, com a situação dos pacientes. E nós temos também, dentro da família, muito dessa pressão de honrar pai e mãe. Nosso país é um país muito religioso. E dentro das religiões cristãs,
ela tem muito disso de honrar pai e mãe. Para quem tem relação com as religiões sabe do que eu estou falando. Só que, gente, honrar pai e mãe não é obedecer o controle que eles impõem sobre você. Honrar pai e mãe é agradecer todo o suporte que eles te deram até hoje e não cometer os erros que eles cometeram. Isso é o verdadeiro honrar pai e mãe. Porque quando seu pai e sua mãe manda você fazer alguma coisa e você vê que aquilo não está certo, por exemplo, manda você estudar, ou manda você ir trabalhar num emprego que você não gosta, que você vai ser infeliz, que sua vida vai ser um lixo, você vai estar honrando pai e mãe, não seguindo as ordens deles, seguindo o que te faz feliz, porque em essência eles querem te ver feliz. Então eles impõem a cultura e as crenças deles em você, achando que você será feliz do jeito deles. Só que para você honrar eles, você não deve obedecê-los nesse caso. Você deve demonstrar para eles um outro caminho onde você será mais feliz e mais realizado, e aonde você não adquirirá a tristeza de viver. E uma pessoa autêntica, ela não tem tristeza de viver, ela está sempre feliz. Como eu disse, tem vídeo no canal, o vídeo do medo, o vídeo do julgamento, vê lá que vale a pena. E eu agradeço muito aí quem ficou comigo até o final, quem teve essa paciência de me acompanhar até aqui. Muito obrigado, que o Criador nos abençoe.